Fala galera, aqui quem fala é Alan Rodrigues. Nessa aula eu vou te ensinar como usar os controles do Frame Buffer para fazer a pós-produção na imagem. Bom, estou aqui com a imagem que foi feita na aula anterior, então vamos clicar aqui nesse primeiro botão. E daí aqui nós temos algumas opções de controles que o Frame Buffer te oferece para fazer essa pós-produção bem básica, tudo de forma rápida e descomplicada, sem precisar você levar para um programa externo tipo Photoshop. Então, primeiramente, temos aqui o Exposure. Ele vai controlar a exposição da imagem. Você pode deixar ela mais clara, mais escura. Pode controlar os estouros de luz e o contraste também dessa imagem. Então, eu vou clicar aqui em Exposure. Daí, se eu reduzir, a minha imagem vai ficar mais escura. Se eu aumentar, ela vai ficar mais clara. Então, eu vou aumentar aqui um pouquinho, de nada. Aqui onde tem o Highlight Burn, vamos reduzir ele um pouco para reduzir os estouros de luz. Em contraste, nós podemos escurecer, realçando as arestas, ou podemos reduzir o contraste, deixar como se fosse uma névoa na frente da imagem. Então, vou escurecer aqui um pouquinho de nada. Vou fechar aqui essa aba. E daí vamos trabalhar com o White Balance para ajustar a coloração dela na escala Kelvin. Então eu posso aqui deixar ela mais fria ou mais quente, dependendo do quanto eu movimento aqui esse cursor. Então se eu reduzir ele para a esquerda, eu vou deixar a imagem mais fria. E se eu puxar ele para a direita, eu vou deixar ela com aparência mais quente. Vou deixar ela aqui. E daí temos aqui os controles de saturação, onde eu posso deixar a imagem menos saturada ou com a saturação maior, deixando as cores mais vivas. Eu vou deixar ele aqui um pouquinho menos e vou reduzir aqui um pouco de nada, Lightness, colocando aqui -1, para a gente ver aí como é que fica. Observem que ele deu uma escurecida em alguns pontos. Se eu desmarcar aqui, dá para perceber que ele escurece algumas partes, como atrás da TV, um pouco das arestas do sofá. Então ele dá uma escurecida no sombreamento também. Vou marcar aqui também agora o Color Balance. E com ele nós podemos criar efeitos, tipo, dá para fazer uma imagem vintage, por exemplo, usando esses controles, modificando a forma como ele filtra a cor. Vou desmarcar aqui para ver a diferença. Vou manter ele aqui marcado. E agora eu vou reduzir. E por último, vamos trabalhar aqui com o Curve para fazer ajustes entre preto e o branco. Então, se eu movimentar ele aqui para cima, ele vai dar uma clareada na imagem, criando uma névoa, assim como acontece quando você reduz o contraste. Só que aí, ao invés de ficar uma névoa acinzentada, como no contraste, ele vai ficar aquela névoa branca mesmo. Então vou reduzir aqui um pouco. Daí se eu movimentar aqui esse cursor, ele vai ajustando aí os índices entre o branco e o preto. Daí você pode ir ajustando e pode ir trabalhando também a exposição em conjunto com o Curve, em conjunto com o White Balance. Tudo isso você pode editar para ficar um efeito mais agradável. O Highlight Burn aqui, ó, vou dar uma reduzida para ele minimizar os estouros de luz aqui. E eu acredito que esse resultado já esteja satisfatório. E assim como eu fiz no final da aula anterior, eu ativei o Lens Flare. Eu vou ativar ele novamente. Já está aqui com o Bloom ativo. Pronto. Feito isso, eu dei apenas uma atualizada no efeito do Lens Flare, porque ele já estava marcado, porém ele não estava com o efeito atualizado nessa imagem. Finalizada essa cena, agora eu posso salvar ela. E daí, para salvar, eu clico aqui e eu tenho alguns padrões de escolha. Eu posso escolher salvar entre JPG, PNG e tem a opção aqui do TIFF, que se você quer utilizar essa imagem para fazer uma pós-produção futura, para
para trabalhar com os canais, para fazer uma pós-produção mais pesada, o TIFF seria o tipo de imagem mais recomendável para você fazer o salvamento dessa imagem. Porém, como eu não vou fazer nenhuma outra pós-produção, eu vou salvar em PNG. Ele vai fazer com que a minha imagem permaneça com a qualidade que foi renderizada, sem que eu perca nenhum detalhe. Então vou salvar aqui com o nome. Bom, agora que eu salvei a imagem, eu vou desativar aqui os canais e vou salvar a imagem original para a gente poder comparar com o render que foi salvo. Pronto, agora eu tenho aqui em abas separadas o meu render para poder fazer um comparativo. Observem que a coloração ficou um pouco mais escura, porém eu tenho aqui um reforço nos detalhes e sombreamentos. Então te espero na próxima aula, que vai ser amanhã. Vamos falar sobre o render externo. Um abraço e tchau!